Eu vejo muitas pessoas tratando a fraqueza nas pernas como se fosse apenas coisa da idade. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante. Quando as pernas começam a perder força, o corpo está enviando um sinal que não deve ser ignorado. Talvez você perceba isso ao subir escadas. Antes era algo simples, automático. Agora, depois de alguns degraus, suas pernas parecem pesadas. Talvez levantar da cadeira esteja exigindo mais apoio dos braços. Ou talvez caminhar por alguns minutos já cause cansaço, instabilidade ou aquela sensação de que as pernas não obedecem como antes. Isso acontece porque os músculos das pernas estão entre os maiores e mais exigidos do corpo. Eles sustentam o peso corporal, ajudam no equilíbrio, participam da circulação sanguínea e permitem movimentos básicos como andar, levantar, agachar e subir escadas. Quando existe perda de massa muscular, má alimentação, sedentarismo ou deficiência de nutrientes, as pernas costumam mostrar os primeiros sinais. Um dos processos mais importantes aqui é a sarcopenia, que é a perda progressiva de massa e força muscular. Esse processo pode começar de forma silenciosa. A pessoa não percebe de um dia para o outro. Primeiro vem uma pequena dificuldade para caminhar mais rápido. Depois, uma sensação de fraqueza ao levantar. Em seguida, aparece o medo de cair. E por que isso é tão sério? Porque pernas fracas aumentam o risco de quedas, fraturas, perda de mobilidade e dependência de outras pessoas. A força das pernas não é apenas uma questão estética. Ela está diretamente ligada à independência, à segurança e à qualidade de vida. Outro ponto importante é que o músculo precisa de combustível. Ele precisa de proteína, vitaminas, minerais, boa circulação e estímulo físico. Quando a alimentação é pobre em nutrientes, o corpo não consegue reparar bem as fibras musculares. Quando há pouca movimentação, o músculo entende que não precisa se manter forte, e quando existe inflamação crônica, excesso de açúcar ou sono ruim, a recuperação fica ainda mais prejudicada. Por isso, fortalecer as pernas não depende apenas de fazer exercícios. A alimentação tem um papel essencial. Certos alimentos fornecem os blocos de construção que o músculo precisa para se manter firme, ativo e resistente. A boa notícia é que pequenas escolhas diárias podem fazer grande diferença. E o primeiro alimento que eu quero destacar é simples, acessível e extremamente completo para quem deseja preservar a força muscular: o ovo. Alimento número 1: ovos. A base simples para músculos mais fortes. Agora que você entendeu por que as pernas costumam enfraquecer primeiro, eu quero começar com um alimento simples, barato e muito poderoso: o ovo. Muita gente olha para o ovo apenas como parte do café da manhã, mas, do ponto de vista muscular, ele é uma das fontes de proteína mais completas que existem. E quando falamos em pernas fracas, proteína não é detalhe, proteína é matéria-prima. Os músculos das pernas são formados por fibras musculares. Todos os dias, essas fibras passam por pequenos processos de desgaste e reparação. Quando você caminha, sobe escadas, levanta da cadeira ou faz qualquer esforço, o músculo trabalha. Depois disso, ele precisa se recuperar. E para essa recuperação acontecer bem, o corpo precisa de aminoácidos. O ovo fornece aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho. Entre eles, existe um aminoácido muito importante chamado leucina. A leucina funciona como um sinal para o organismo iniciar a síntese de proteína muscular, que é o processo de construção e manutenção dos músculos. Por isso, quando uma pessoa envelhece, come pouca proteína e ainda se movimenta pouco, o músculo começa a perder força mais rapidamente, e as pernas sentem isso primeiro. Além da proteína, o ovo também contém vitamina B12, colina, selênio e outros nutrientes importantes. A vitamina B12 participa da saúde dos nervos, e isso importa muito, porque pernas fortes não dependem apenas de músculos. Elas também dependem de uma boa comunicação entre cérebro, nervos e musculatura. A colina participa de funções celulares e neurológicas. O selênio atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra o estresse oxidativo. Em outras palavras, o ovo não ajuda apenas a formar músculo, ele também oferece nutrientes que apoiam o funcionamento geral do corpo. Agora, eu preciso esclarecer uma preocupação comum. Muitas pessoas ainda têm medo do ovo por causa do colesterol. Para a maioria das pessoas saudáveis, o consumo moderado de ovos pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. O problema geralmente não é o ovo em si, mas o conjunto da dieta: excesso de frituras, açúcar, ultraprocessados e sedentarismo. Uma boa forma de consumir ovos é cozido, mexido com pouco óleo, em omelete com vegetais ou junto de uma refeição principal. O mais importante é evitar preparações carregadas de gordura ruim, como frituras frequentes. Então, se você sente que suas pernas estão mais fracas, olhe para a sua alimentação e pergunte: estou oferecendo proteína suficiente para meus músculos se repararem? O ovo pode ser um excelente começo, mas proteína sozinha não resolve tudo.
O músculo também precisa combater inflamação, melhorar circulação e recuperar energia. E é exatamente aí que entra o próximo alimento, os peixes gordurosos. Alimento número 2. Peixes gordurosos, proteção contra inflamação e perda de força. Depois dos ovos, eu quero falar de outro grupo de alimentos muito importante para quem sente as pernas fracas, os peixes gordurosos. Aqui entram alimentos como sardinha, salmão, atum, cavalinha e arenque. Esses peixes são conhecidos principalmente por serem ricos em ômega 3, um tipo de gordura boa que participa de várias funções essenciais no corpo. E por que isso importa para as pernas? Porque a fraqueza muscular nem sempre acontece apenas por falta de proteína. Muitas vezes, existe também um estado de inflamação silenciosa. Essa inflamação pode atrapalhar a recuperação muscular, reduzir a eficiência das células e contribuir para aquela sensação de peso, cansaço e lentidão nas pernas. O ômega 3 ajuda o corpo a modular processos inflamatórios. Isso significa que ele não age como um remédio imediato, mas pode ajudar a criar um ambiente mais favorável para que os músculos se recuperem melhor e funcionem com mais eficiência. Além disso, os músculos precisam de energia. Cada contração muscular exige trabalho das células. Quando existe inflamação, alimentação ruim e pouca atividade física, essa produção de energia pode ficar prejudicada. Por isso, muitas pessoas sentem que as pernas cansam antes do esperado. Os peixes gordurosos também são importantes para a saúde dos nervos. E isso é fundamental. As pernas não se movimentam apenas porque existe músculo. Elas se movimentam porque o cérebro envia sinais pelos nervos, e esses sinais precisam chegar corretamente até a musculatura. Quando há deficiência de certos nutrientes, inflamação ou problemas metabólicos, essa comunicação pode ser afetada. A pessoa pode sentir fraqueza, formigamento, desequilíbrio ou falta de firmeza. Outro benefício é que alguns peixes, como a sardinha, também oferecem vitamina D, cálcio quando consumida com espinha e proteínas de boa qualidade. Ou seja, eles atuam em várias frentes. Ajudam os músculos, os ossos, os nervos e a circulação. Uma forma prática de incluir esses alimentos é consumir peixe 2 a 3 vezes por semana. A sardinha, por exemplo, é uma opção acessível e muito nutritiva. Pode ser usada em saladas, com arroz e feijão, em omeletes ou acompanhada de vegetais. Mas é importante ter equilíbrio. Evite preparações muito fritas ou cheias de molhos industrializados. O ideal é assado, grelhado, cozido ou em versões simples. Se você quer pernas mais firmes, precisa pensar além do músculo. Precisa reduzir inflamação, nutrir os nervos e melhorar a qualidade da energia que chega às células. Os peixes gordurosos fazem exatamente parte dessa estratégia. E agora, eu quero avançar para um alimento muito brasileiro, presente em muitas mesas, mas que poucas pessoas associam diretamente à força das pernas: o feijão. Alimento número 3. Feijão, energia e minerais para pernas mais firmes. Agora eu quero falar de um alimento muito presente na mesa brasileira, mas que muitas vezes é subestimado quando o assunto é força muscular: o feijão. Quando penso em pernas fracas, eu não penso apenas em músculo. Eu penso também em energia, circulação, minerais e capacidade de contração muscular. E o feijão ajuda justamente nesses pontos. Ele oferece proteína vegetal, carboidratos de boa qualidade, ferro, magnésio, potássio e fibras. Essa combinação é importante porque o músculo não precisa apenas de proteína para existir. Ele também precisa de energia para trabalhar. O magnésio participa do funcionamento muscular e da produção de energia dentro das células. O potássio ajuda na contração muscular e no equilíbrio dos líquidos do corpo. O ferro participa do transporte de oxigênio pelo sangue. E quando menos oxigênio chega aos músculos, as pernas podem ficar mais cansadas, pesadas e sem resistência. Por isso, o feijão pode ser um grande aliado de quem sente fraqueza, principalmente quando faz parte de uma refeição equilibrada com arroz, ovos, peixe, frango, vegetais ou folhas verdes. Outro ponto importante é que as fibras do feijão ajudam na saúde intestinal e no controle da glicose. Isso importa porque picos frequentes de açúcar no sangue favorecem inflamação e pioram a saúde metabólica, o que também pode prejudicar a musculatura ao longo do tempo. Mas eu faço um alerta simples. Não adianta transformar o feijão em um prato pesado, cheio de carnes gordurosas, embutidos e excesso de sal. O ideal é preparar de forma mais simples, com alho, cebola, ervas naturais e pouco óleo. Para quem tem gases ou desconforto, deixar o feijão de molho antes do cozimento pode ajudar bastante. Trocar a água do molho também melhora a digestibilidade. Então, quando você olha para um prato simples com feijão, não veja apenas comida comum. Veja minerais, energia, fibras e suporte para seus músculos trabalharem melhor. E para completar esse efeito, existe outro grupo de alimentos que combina muito bem com o feijão e oferece nutrientes essenciais para músculos, ossos e circulação: as folhas verdes escuras.
Alimento número 4. Folhas verdes escuras, suporte para músculos, ossos e circulação. Agora vamos falar das folhas verdes escuras, como couve, espinafre, rúcula, agrião e acelga. Esses alimentos são leves, mas extremamente importantes para quem quer manter pernas fortes. Eles fornecem magnésio, folato, vitamina K, antioxidantes e compostos naturais que ajudam o corpo a funcionar melhor. O magnésio novamente merece destaque. Ele participa de centenas de reações no organismo, inclusive aquelas ligadas à contração e ao relaxamento muscular. Quando há baixa ingestão de magnésio, algumas pessoas podem sentir mais cãibras, fadiga e pior recuperação muscular. A vitamina K é importante para a saúde dos ossos. E isso precisa ser lembrado. Pernas fortes não dependem apenas de músculos. Elas dependem também de ossos resistentes, articulações funcionais e boa estabilidade. O folato participa da formação de células e do metabolismo energético. Já os antioxidantes ajudam a reduzir o impacto do estresse oxidativo, que aumenta com o envelhecimento, sedentarismo, má alimentação e inflamação crônica. Além disso, folhas verdes são ricas em fibras e têm baixa densidade calórica. Isso ajuda no controle do peso corporal. E quanto maior o excesso de peso, maior a sobrecarga sobre joelhos, quadris, tornozelos e músculos das pernas. Uma forma simples de incluir esses alimentos é colocar couve refogada no almoço, rúcula na salada, espinafre no omelete ou agrião junto de uma refeição com peixe. Não precisa complicar. O segredo é repetir boas escolhas com frequência. Eu também recomendo variar as folhas. Cada uma oferece uma combinação diferente de nutrientes. Quanto mais diversidade no prato, melhor será o suporte nutricional para o corpo. Portanto, feijão e folhas verdes formam uma dupla poderosa. Um fornece energia, minerais e fibras. O outro oferece magnésio, vitamina K, folato e antioxidantes. Mas ainda falta um alimento muito útil para quem precisa de proteína prática, boa digestão e suporte à microbiota intestinal. É sobre ele que eu vou falar agora, o iogurte grego natural. Alimento número 5. Iogurte grego natural, proteína prática para preservar massa muscular. Agora eu quero falar de um alimento que muitas pessoas enxergam apenas como lanche, mas que pode ser muito útil para quem deseja manter pernas mais fortes, o iogurte grego natural. O principal benefício dele é a combinação de proteína, cálcio e probióticos. A proteína ajuda na manutenção da massa muscular, o cálcio participa da contração muscular e também da saúde dos ossos. Já os probióticos, quando presentes, ajudam no equilíbrio da microbiota intestinal. E por que o intestino importa quando falamos de pernas? Porque o intestino saudável absorve melhor os nutrientes. Se a pessoa come bem, mas tem má digestão, inflamação intestinal ou baixa absorção, o corpo pode não aproveitar adequadamente proteínas, vitaminas e minerais. Com o tempo, isso afeta a energia, imunidade e recuperação muscular. O iogurte grego natural também é uma opção prática para quem tem dificuldade de comer proteína em todas as refeições. Ele pode ser consumido no café da manhã, no lanche da tarde ou até como complemento após uma caminhada ou exercício leve. Mas existe um detalhe importante. Escolha a versão natural, sem açúcar adicionado. Muitos iogurtes vendidos como saudáveis têm grande quantidade de açúcar, corantes e aromatizantes. Isso pode atrapalhar o controle da glicose e favorecer inflamação quando consumido com frequência. Uma boa combinação é usar iogurte grego natural com frutas, aveia, chia ou linhaça. Assim você adiciona fibras, antioxidantes e gorduras boas, tornando a refeição mais completa. Para quem não consome leite ou tem intolerância, é importante avaliar alternativas adequadas e observar a tolerância individual. O objetivo não é forçar um alimento que causa desconforto, mas encontrar uma fonte de proteína que funcione bem para o corpo. Então, quando você pensa em fortalecer as pernas, lembre-se: músculo precisa de proteína, osso precisa de cálcio e o corpo precisa absorver bem os nutrientes. O iogurte grego natural pode ajudar nesses 3 pontos de forma simples. Agora falta o 6º alimento. Ele é colorido, barato, muitas vezes ignorado, mas tem um efeito muito interessante sobre circulação, oxigenação e resistência muscular. A beterraba. Alimento número 6. Beterraba, circulação e resistência para pernas menos cansadas. Agora chegamos ao 6º alimento, a beterraba. Muita gente olha para a beterraba apenas como um vegetal comum, usado em saladas ou sucos, mas ela tem uma característica muito interessante para quem sente as pernas fracas, pesadas ou cansadas. Ela é rica em nitratos naturais. Dentro do corpo, esses nitratos podem ser convertidos em óxido nítrico, uma substância que ajuda os vasos sanguíneos a relaxarem. Quando os vasos relaxam melhor, o sangue circula com mais facilidade. E quando o sangue circula melhor, mais oxigênio e nutrientes chegam aos músculos. Isso é importante porque as pernas dependem muito de boa circulação. Se o músculo recebe pouco oxigênio,
ele cansa mais rápido. A pessoa pode sentir peso, fadiga e dificuldade para caminhar por mais tempo. A beterraba também contém antioxidantes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo. Esse estresse aumenta com idade, sedentarismo, má alimentação e inflamação. E quando ele está elevado, a recuperação muscular pode ser pior. Uma forma simples de consumir é usar beterraba cozida na salada, ralada crua ou em suco natural. Mas eu faço um cuidado. Se for suco, não exagere na quantidade e evite adicionar açúcar. Para pessoas com diabetes, problemas renais ou restrição de potássio, é importante conversar com um profissional de saúde antes de aumentar muito o consumo. A beterraba não faz milagre sozinha. Nenhum alimento faz. Mas dentro de uma rotina equilibrada, ela pode ajudar na circulação, na oxigenação e na resistência muscular. Então, se suas pernas andam cansadas, não pense apenas em força. Pense também no caminho que leva sangue, oxigênio e nutrientes até os músculos. A beterraba pode ser uma excelente aliada nesse processo. Antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão pessoal. Ao longo dos anos, percebi que muitas pessoas só começam a prestar atenção à saúde das pernas quando a fraqueza já está limitando suas atividades diárias. Mas na maioria das vezes o corpo envia sinais muito antes disso. Pequenas dificuldades para caminhar, subir escadas ou levantar de uma cadeira não devem ser ignoradas. Na minha opinião, a melhor estratégia não é esperar os problemas aparecerem. É cuidar do corpo todos os dias, com uma alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade e acompanhamento médico quando necessário. Pequenas mudanças feitas de forma consistente costumam trazer resultados muito maiores do que soluções rápidas ou promessas milagrosas. Quero também fazer um alerta importante. As informações apresentadas neste vídeo foram reunidas a partir de estudos científicos e fontes médicas reconhecidas, com o objetivo de educação e orientação geral. No entanto, este conteúdo não substitui uma consulta médica, um diagnóstico profissional ou um tratamento individualizado. Cada pessoa possui condições de saúde, necessidades nutricionais e históricos clínicos diferentes. Se você apresenta fraqueza persistente nas pernas, dores, perda de equilíbrio, quedas frequentes ou qualquer outro sintoma preocupante, procure um médico ou uma unidade de saúde para uma avaliação adequada. Cuidar da saúde é sempre a melhor decisão. Obrigado por assistir até aqui. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.